Olá família IEBC, como é que vocês estão? Estamos morrendo de saudade de você. Eu tenho uma surpresa para você. Mês de maio é o mês de aniversário da nossa igreja, 39 anos de igreja acolhedora. E eu quero convidar você e família a fazer um vídeo para participar desse momento tão único na nossa igreja. Hashtag IEBC 39 anos. Fica ligado aí. Vamos ao nosso passo a passo? Primeiro, irmãos, chama toda a família para participar desse vídeo. Procura um ambiente na tua casa iluminado e silencioso. Quando tudo estiver pronto, você vai pegar o seu celular, vai deixar na horizontal, vai clicar no aplicativo da câmera e vai começar a gravar. Importante, irmãos, no início da gravação, antes de falar qualquer coisa, espera 3 segundos, tá certo? Após isso, você vai trazer uma palavra de fé para a nossa igreja e vai finalizar parabenizando ela pelos 39 anos de existência. Enfim, você espera mais 3 segundos e está pronto o seu vídeo. Importante salientar para os irmãos que é um vídeo de até 15 segundos. Ok, amados? Após feita a sua revisão, você vai enviar esse vídeo para esse número aqui que está na sua tela. Importante, irmãos, você deve enviar esse vídeo com o nome da sua família para o nosso cadastro, ok? E a partir disso, é só aguardar o seu vídeo passar nos nossos cultos online. Esses vídeos serão recebidos a partir do dia 27 de abril. Vou repetir, esses vídeos serão recebidos pela nossa equipe a partir do dia 27 de abril. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te use. A paz a todos. Desde já queremos pedir permissão a você para entrar aí na sua casa e juntos nós vamos adorar ao nosso Deus. A canção que vamos cantar, e nós pedimos a todos vocês para nos acompanhar, ela diz que Jesus ele está chamando a cada um de nós agora para entrarmos em comunhão com Ele. Então, todos juntos aí, chame todos na sua casa, sua família, para que juntos possamos adorar e engrandecer a esse Deus. E vamos cantar com alegria, porque é muito bom estar na presença do Senhor. Deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Você prestou atenção nessa letra? Eu te louvarei, que é o Senhor que nos sustenta de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Diga aí, que nunca vai deixar de amar, de adorar esse Deus. Eu não posso deixar de
não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Nos sustenta, Senhor. Eu te louvarei De todo o nosso coração. de todo o coração. Mais do que ouro e a prata. Mais Nós do te que o amamos, ouro e Senhor. a prata. Só a tua presença, ela pode A nos tua bastar. presença me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. Te quero, Deus. Olha aí na sua casa, bem alto. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Esse amor de Deus, essa graça maravilhosa que tem nos sustentado, mesmo em meio a tantas lutas. E a canção que nós vamos cantar, ela fala do ousado amor que o Senhor tem por cada um de nós. O amor dele é grande, muito grande. Sente aí esse amor maravilhoso. Eu tenho certeza que nesse momento que a gente está passando, o Senhor está do nosso lado. Eu sempre digo isso aqui. Ele está sempre conosco, seja em qualquer situação. Mas tudo isso é porque o amor dele é grande, é imenso por cada um de nós. Cante com a gente essa canção. É muito bom. É muito bom sentir esse amor. É maravilhoso se sentir amado por um Deus tão grande e maravilhoso como nós. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor, por este amor. Obrigado, Paizinho, por nos amar e nos dar, Senhor, a certeza de que o Senhor está sempre conosco. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim.
impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ousado amor, Senhor. Grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigado, Paizinho. Mesmo as sombras, Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. pra te encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Pra encontrar cada um de nós. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Esses dias, estava pensando quantas pessoas têm ficado esgotadas, cansadas, diante de tudo que está acontecendo, as notícias, as coisas que nós estamos vendo, né? Mas em Isaías 40 e o versículo 31, ele diz que renova nossas forças. Aqueles que esperam no Senhor, Ele vai renovar as nossas forças, né? Então, o que a gente pode fazer nesse momento é nos alegrar também no Senhor, cantar louvores, bendizer o nome dEle, porque Ele é um Deus que zela por cada um de nós. Então, a música que a gente vai cantar agora, ela fala que a vitória no deserto. Então, mesmo em meio às dificuldades, nós podemos ter vitória. E eu peço a você que está em casa, para que você se desconecte de tudo que tem trazido notícias ruins e agora se conecta ao Senhor, a Deus, que Ele quer nos falar esta noite. Ele quer falar através dos louvores, através da palavra, e que você aí na sua casa possa sentir isso. Fica conectado aí para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos lá, meninas, vamos cantar Vitória no Deserto, porque o Senhor promete nos dar vitória sempre na sua palavra. Ele diz isso. Vamos lá, pode bater palma aí na sua casa, afasta o sofá e começa a cantar, a glorificar. Ia cair sobre mim. E no deserto ele te encontrar. Vamos lá, todo mundo junto. E vi cercado por exércitos por Faraó. Temos impedido De prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. lá, Sei que o teu fogo cairá sobre mim. cairá sobre nós, né? Vamos lá. E me levará em te confiar. Ele nos levará
eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, uou, uou, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, uou, uou, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. eu danço. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Cante aí, Rei. você também. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Nosso Rei. Rei. Eu corro, Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, uou, uou, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, uou, uou, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Obrigado, Senhor. Como é bom se alegrar em Ti, Deus. Como é bom, Pai, estar na Tua presença. E mesmo em meio a tanta coisas que estamos ouvindo, Deus, o Senhor tem nos acalmado, tem nos dado alívio e tem nos dado a certeza de que está conosco todos os dias da nossa vida. Por isso nos alegramos aqui, ó Pai, em Tua presença e louvamos o Teu nome, porque o Senhor é digno, é Deus digno de honra e de glória. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade que temos aqui de estar juntos com todos aqui para meditarmos um pouco na palavra de Deus, cultuarmos ao Senhor. E eu quero deixar um texto bíblico para a nossa meditação, que se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 por diante. Diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu
Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Meus irmãos, estamos aqui diante de uma passagem bíblica muito conhecida nossa. Toda a história da igreja é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Um dos contos que Jesus falou muitas vezes. E o interessante dessa parábola, meus amigos, é que ela é uma continuação de mais 2 parábolas. É uma série de 3. Começa no capítulo 15 de Lucas. Jesus ele conta 3 parábolas. A primeira parábola que ele conta é a parábola da ovelha perdida. Depois ele conta a parábola da dracma perdida. E por fim ele conta essa parábola, a parábola do filho pródigo, tão conhecida nossa. E nas 3 parábolas a mensagem é uma só. A única mensagem dessa parábola é a procura dos perdidos. E observando bem essa parábola, essa história que Jesus conta, ela tem algumas riquezas de ensinamento interessantes para os nossos dias, para nós. E nessa parábola que Jesus fala sobre o filho pródigo, ele traz alguns ensinamentos importantes. E eu quero destacar alguns ensinamentos que a gente observa nessa parábola, na leitura dela. A gente observa que esse filho pródigo, esse jovem, ele cometeu alguns erros na sua vida e esses erros trouxeram algumas consequências. Na observância dessa parábola, a gente vai ver que aquele jovem, ele se dirigiu ao seu pai e ele pede ao seu pai o direito da sua herança. Ele diz: pai, eu quero o direito da minha herança, eu quero que o Senhor me dê tudo que é meu, reparta, me dê a minha herança, eu estou pedindo ao Senhor. O pai foi lá, deu a herança àquele jovem, aquilo que ele precisava. E o interessante, meus irmãos, a respeito disso, é que na comunidade antiga, nos tempos bíblicos, como no dia de hoje, o direito de herança, ele só era passado para os filhos por morte do pai. Um filho não tinha direito à herança enquanto o pai ainda estivesse vivo. E isso nos leva a observar a grande ansiedade daquele jovem, porque até era possível que o pai desse a herança sem que ele tivesse morrido. Em Gênesis capítulo 25, versículos 5 e 6, Abraão faz isso com seu filho Isaque. Ele dá a herança de tudo que tinha ao seu filho Isaque, ainda em vida. Mas isso era incomum e era de livre e espontânea vontade, não era um direito. E aquele jovem, ele vai até o seu pai e exige aquilo como um direito. O interessante disso, meus irmãos, é que esse direito que o jovem estava reivindicando, ele não tinha. E o que a gente percebe com isso era uma grande ansiedade. Ele estava ansioso. Havia muita ansiedade no coração daquele jovem. Ele estava ansioso para mudar de vida, para sair daquela vida em que ele vivia. Era um jovem interiorano, morava numa fazenda com seu pai, e aquilo levou ele a um desejo de mudança. E eu percebo, irmãos, na análise dessa parábola, que ela se divide em algumas fases. E eu queria destacar algumas fases da vida desse jovem. A primeira fase, a gente vai perceber no versículo 12 e 13, essa fase é a fase onde ele pede os seus bens ao pai e toma uma decisão com aqueles bens. Essa fase eu chamaria ela de fase da decisão. Foi o momento onde aquele jovem ele tomou uma decisão. E o interessante é que essa decisão daquele jovem revela algumas consequências, na verdade, algumas atitudes que marcavam o coração daquele jovem. A primeira dessas observações que eu faço nessa fase da vida desse jovem era que ele tinha uma concepção errada, ele tinha uma ilusão do que era a felicidade. Aquele jovem, ele vivia com seu pai, com a sua família, em uma fazenda, ele tinha uma vida boa, tinha uma vida legal, os costumes, pelo desenrolar da parábola, a gente percebe que se tratava de uma família rica, de um grande fazendeiro, e que havia
muita fartura na sua família. Mas aquele jovem, ele tinha uma concepção de felicidade diferente. Para ele, a felicidade não estava ali com a sua família, não estava naquele lugar onde ele vivia. E então, ele, iludido, motivado por uma grande ilusão, a palavra ilusão significa, de acordo com o dicionário, fala que ilusão é uma confusão entre aquilo que não existe e aquilo que existe realmente, é um desvaneio. Então, naquele momento, um momento de grande ilusão, ele se sente insatisfeito e acha que a felicidade não poderia estar naquele lugar onde ele estava vivendo, não poderia estar com a sua família, não poderia estar com seu pai. A felicidade para ele, talvez seria descobrir o mundo, mudar de vida, sair daquele lugar onde ele vivia. E foi isso que aquele jovem fez. E se a gente observar o versículo 13, na continuação dessa fase da vida do jovem, diz assim: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Essa é a segunda observação que eu faço nessa fase da vida desse jovem, é que ele estava perdido em uma terra distante. Por que aquele jovem estava perdido em uma terra distante? Ele estava perdido em uma terra distante. Ele era um jovem do interior, um jovem da fazenda, e ele então procura uma vida diferente em uma terra distante. Provavelmente ele não estava procurando fazenda, ele estava procurando um estilo de vida diferente. Essa terra distante que esse jovem foi, não sabemos qual era, mas na sua época existiam grandes metrópoles. Já naquela época existia Roma, existia a cidade de Alexandria, a cidade de Coríntio, a cidade de Babilônia. Todas essas eram grandes centros metropolitanos naquela época. E aquele jovem, ele, tendo aquele lugar como centro metropolitano, ele desejou conhecer terras distantes, conhecer uma nova vida, conhecer um novo estilo de vida. E então, nesse novo estilo de vida que ele procurou, nessa terra distante que ele estava, na verdade ele estava procurando prazeres diferentes, se alegrar em coisas diferentes. Ele buscava uma felicidade, como eu falei no começo. A vida no interior da fazenda do seu pai já não era mais satisfatória. A vida no interior da fazenda do seu pai já não agradava a ele. Ele precisava de uma vida diferente. E aquele jovem, ele parte para essa terra distante. E o que me chama a atenção nesse texto é que aquele jovem, ele viajou para uma terra distante, para longe do seu pai, para longe de si mesmo, porque ele não se importava, nem sabia a razão da sua existência. Ele tinha uma existência, ele tinha uma vida boa, ele tinha uma vida coesa, e quando ele sai da sua família, ele passa a viver uma vida totalmente diferente. A gente observa nos versículos seguintes que ele estava perdido. Ele era um jovem religioso, mas no momento ali onde ele está nessa terra distante, diz que ele estava vivendo uma vida dissoluta, gastando seus bens, gastando aquilo que o pai dele deu, em uma vida totalmente diferente daquilo que ele tinha aprendido, em uma vida pecaminosa, em uma vida se envolvendo com coisas da vida, talvez drogas da sua época, que existiam alguns tipos de drogas na época, e ele estava experimentando. O desejo dele era experimentar, ele buscava a felicidade. Nessas coisas ele estava buscando um estilo de vida diferente. Mas na verdade ele estava longe de si mesmo, ele estava perdido. Nem ele poderia se reconhecer naquela situação que ele estava. E isso me chama a atenção a uma pergunta que aquele jovem poderia fazer a si mesmo: qual é a razão da minha existência? Qual é a razão da minha existência? Para que eu existo? Como religioso, aquele jovem conhecia as Escrituras. Em Isaías, no capítulo 43 e o versículo 7, diz que aqueles que tomam o nome de Deus, eles vivem para a glória de Deus. Então, a razão da existência daquele jovem era viver para a glória de Deus. Todas as pessoas, eu, você, todos nós, a razão da nossa vida, a razão da nossa existência é a glória de Deus, é glorificarmos a Deus com a nossa vida. Ele sabia disso, mas ele estava perdido. Ele esqueceu esse importante ensinamento que ele tinha aprendido na sua vida. E então, meus amigos, aquele jovem perdido de si mesmo,
não sabia mais quem era, estava envolto em uma vida totalmente diferente daquela que ele havia aprendido, em um mundo de ilusões, em uma ilusão de felicidade. Ele tomou essa decisão e então a gente passa para uma nova fase, ele passa a viver uma nova fase na sua vida. Essa fase que ele passa a viver na sua vida, ela é chamada de fase das consequências. No capítulo 14 e o versículo 12 de Provérbios, diz que há caminhos que para os olhos dos homens parece direito, mas o final deles é a destruição, é a morte. Então aquele jovem, ele iludido nos seus próprios caminhos, achava que aquele era o lugar, que aquilo era o que ele precisava, que aquilo era a verdadeira felicidade, mas ele estava enganado. Há caminhos que para os olhos dos homens parece direito, mas o final dele não é direito, o final deles são a morte. E esse jovem agora ele passa a uma segunda fase de vida. Essa fase a gente encontra no versículo 14 até o 16, que é quando a vida daquele jovem começa a dar errado, as coisas começam a dar errado, ele começa a colher o fruto das suas decisões, ele começa a colher as suas consequências. E a primeira consequência, meus amigos, que eu observo nessa fase, é que ele estava vivendo sem um refúgio. O versículo 14, na parte B, diz assim: depois de consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Aquele jovem tinha saído da terra do seu pai, gastou todos os bens que ele tinha em uma vida dissoluta, mas então passou a viver naquela vida que ele tinha, e quando gastou tudo, uma outra fase se iniciou na vida daquele jovem, era a fase das consequências. Houve uma grande fome naquela terra. Ele estava sem refúgio. Por que ele estava sem refúgio? Ele estava sem refúgio porque a fazenda do seu pai, a sua família, era um refúgio para aquele jovem. Na Palestina, no mundo antigo, havia muitos períodos de crise financeira, de crise econômica, motivado pelas grandes estiagens, pelas grandes secas que haviam naquela época. E muito provavelmente ele já tinha experimentado um momento de dificuldade, de crise econômica, de crise financeira na sua época. Mas aquela crise não tinha atingido ele porque ele vivia na fazenda do seu pai, ele tinha um refúgio. Nesse momento agora da vida desse jovem, é o primeiro momento que ele estava sem refúgio, ele estava sozinho na vida. Essa é a consequência de se deixar, de se afastar dos braços do seu pai, do conforto da sua família, do conforto daquela fazenda onde ele vivia. Então ele passa a viver a primeira consequência dos seus atos. Ele está sozinho, sem um refúgio com quem contar, e então ele sentiu fome. Diz que ele começa a passar necessidades com aquela situação que estava vendo ali naquela terra onde ele estava. O lugar que tinha dado prazeres, que tinha dado experiências novas, que talvez ele se sentisse feliz por algum momento, era somente ilusão e estava trazendo algumas consequências para ele. Essa consequência, como eu já falei, ele estava sozinho, sem refúgio. Aqueles amigos que participavam com ele, enquanto ele tinha dinheiro, aqueles amigos que estavam com ele nas festas, nos divertimentos, eles sumiram todos. O jovem estava sem dinheiro, sem trabalho e sem amigos. Então essa é a primeira consequência desse jovem. Ele estava sem refúgio. Uma segunda consequência que eu posso ver nesse texto, meus irmãos, a segunda consequência que nós vemos nesse texto é que esse jovem, ele estava também sem dignidade, ele estava vivendo sem dignidade. O texto bíblico diz que ele passou fome, e quando ele passou fome, ele conseguiu arrumar um emprego. Na verdade, ele se chegou a um fazendeiro da época e conseguiu arrumar uma atividade para se sustentar. Essa atividade foi dada a ele, foi como criador de porcos. Ele passou a criar porcos. Para um judeu, que era o caso desse jovem, criar porcos era uma das profissões mais indignas da sociedade da sua época. O judeu era religioso, os porcos eram animais impuros para os judeus, eles criavam porcos, mas não consumiam a carne de porco, porque era impureza na lei de Moisés. Mas mesmo assim, o fato de criar porcos já era uma situação de degradação na sociedade. Somente as classes mais baixas criavam porcos. Aquele jovem era judeu e era rico, e então ele assume uma posição de inferioridade. Ele começa a viver uma consequência de
sem dignidade, a sua dignidade foi embora. Ele estava vivendo, criando porcos. Então, a dignidade daquele jovem foi embora. Ele perdeu a própria dignidade como criador de porcos. O interessante é que não só os judeus, mas em toda aquela época, em todos os lugares daquela época, era uma profissão indigna. E entre os gentios também, em lugares como o Egito, pessoas de alta sociedade não aceitavam membros da sua família trabalhando como criadores de porcos. Ele estava no fundo do poço, mas não há um mal que não haja outro maior. E aquele jovem, ele vive uma outra consequência disso. A terceira consequência dessa fase da vida do jovem é que ele estava se contentando com migalhas. O versículo 16 diz que aquele jovem, ele começou a desejar a comida dos porcos. O interessante, meus amigos, é que naquela terra havia uma grande fome. O povo estava passando uma grande fome. O emprego que ele conseguiu arrumar era como criador de porcos. Como criador de porcos, o salário que ele conseguiu receber era a alimentação diária. Ele só recebia a alimentação diária, ele não recebia dinheiro. E naquele momento de degradação, de humilhação, aquele jovem vendo o seu trabalho, de repente ele começa a fitar ali os porcos que ele estava trabalhando, que ele estava guiando, e vendo aqueles animais comendo a sua comida em abundância, aquele jovem desejou ter a abundância que os porcos tinham. Talvez ele só estava comendo uma vez ao dia. Talvez era uma comida bastante escassa, bem escassa, e naquele momento ele sentiu essa consequência. Ele sentiu desejo pela comida dos porcos. Que diferença da vida que esse jovem tinha na casa do seu pai. Certamente ele pensou, ele deve ter imaginado como eu vivia na casa do meu pai e como eu estou vivendo agora. Então, essas duas fases na vida desse jovem foram fases difíceis. Ele tomou uma decisão baseada na ilusão do que era a felicidade, gerou algumas consequências para a vida dele. Mas o interessante, meus amigos, é quando entramos na terceira fase da vida desse jovem. A terceira fase que nós podemos observar, ela se encontra no versículo 17 a 19, que diz: então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morto de fome? Esse jovem, ele entra na terceira fase da sua vida, a terceira fase da história que Jesus conta, dessa ilustração. Essa terceira fase nós podemos chamar como uma fase de esperança, um momento de esperança. Esse jovem passou agora a ter uma esperança de vida. Ele começou a cair em si, e esse cair em si, na verdade, é a convicção do seu erro. Ele passou a ter convicção do seu erro. Quando ele diz que caiu em si, ele veio à sua mente tudo aquilo que ele tinha feito, as atitudes erradas que ele tinha tomado, e então ele pensou: meu Deus, como errado eu estou. E então aquele jovem, ele começou a perceber as atitudes que tinha tomado e teve convicção do seu erro. Essa é a primeira observação que eu posso fazer nessa fase que o jovem estava vivendo, uma fase de esperança. Depois dessa esperança, esse jovem também, ele começou a reconhecer que precisava mudar. Ele diz: quanto dos trabalhadores do meu pai não tem uma situação de vida melhor e eu aqui morro de fome. Eu estou morrendo de fome enquanto até os empregados do meu pai estão vivendo melhor. Ele começou a reconhecer que precisava mudar. Ele estava errado, porque estava errado no sentido de que a busca da felicidade que ele tinha, e que ali era a felicidade correta, ele estava errado sobre aquilo. Na verdade, o provérbio que se adequa à vida daquele jovem era: eu era feliz e não sabia. Ele vivia feliz, mas não sabia. Talvez você que esteja me ouvindo hoje esteja em situação parecida com esse jovem. Você era feliz e não sabia. Você tinha uma felicidade e hoje não tem mais. Talvez esse momento que você esteja vivendo seja parecido com a vida que esse jovem estava vivendo. Mas o interessante disso é que ele recobrou a consciência, teve convicção do seu erro e reconheceu que ele precisava mudar. O primeiro passo estava dado, ele reconheceu que precisava mudar. Naquele momento, ele lembrou que tinha condições melhores na casa do seu pai, mas na verdade, além da condição melhor na casa do seu pai, aquele jovem estava precisando era de sossego na alma.
Ele não tinha uma alma sossegada mais, ele já tinha experimentado muitas coisas, talvez vários tipos de drogas, talvez vários tipos de experiências, e ele viu que aquelas experiências, elas eram vazias. Ele experimentava, mas depois, quando acabava aquela experiência, permanecia aquele vazio na alma dele. Ele não conseguia se encontrar a felicidade que ele tanto buscava. Então aquele jovem, ele reconhece esse momento que ele estava vivendo, que foi ilusório. Ele lembrou que tinha uma condição melhor na casa do seu pai. Ele lembrou que precisava de sossego para sua alma. A alma dele estava cansada. A alma daquele jovem estava cansada. Ele não aguentava mais aquele peso nas costas dele. E ele vence a barreira da vergonha, vence a barreira das dificuldades que ele mesmo impunha a ele, e decidiu retornar. Ele decidiu voltar para a casa do seu pai. E então, meus amigos, a gente pode tomar como terceira observação, nessa fase da vida do jovem, que ele estava tomando uma decisão certa. Dessa vez ele estava tomando a decisão correta. Ele disse: levantar-me-ei e irei até o meu pai. Ele não apenas caiu em si, mas ele também tomou uma atitude. Não adianta somente ele cair em si e ver que está errado, não adianta ele reconhecer que errou, era preciso que ele tomasse uma atitude, e ele rompe essa barreira e toma uma atitude de verdade. Ele toma a atitude de encontrar o seu pai, de chegar diante do seu pai, e ele tinha até um plano. O plano dele era dizer ao pai: pai, eu sei que eu não tenho mais direito de ser filho, eu pequei contra o Senhor, eu destruí a minha vida, eu não tenho mais direito de nada, mas me receba ao menos como um dos teus empregados, somente como um empregado, e eu já estou feliz, meu pai. Esse era o plano do jovem. Ele reconhece o erro, toma essa atitude e vai em busca do perdão do seu pai. E então, meus irmãos, a gente vai chegar na quarta fase da vida desse jovem, que é o fim da parábola de Jesus. A quarta fase na vida desse jovem é uma fase de restauração. Ele estava buscando uma restauração com seu pai. Diz a história que ele vai ao encontro do seu pai, vai até a fazenda, e de repente aquele pai, está escrito que ele estava lá olhando o jovem, estava olhando o caminho, e ele avista o seu filho de longe. Ele percebeu que era o seu filho, mas ali vinha um homem maltrapilho, vinha um homem descalço, com roupas sujas, rasgadas, talvez até fedendo ele estava, aquele jovem, porque ele estava trabalhando com porcos, ele não tinha comida, ele não tinha dinheiro, ele estava vivendo uma vida difícil. E aquele jovem vinha lá maltrapilho, mas o pai dele reconheceu ele de longe. O pai viu que era ele e avistou, e aí vem caminhando aquele jovem, e ele ensaiando aquele plano na cabeça dele lá, de dizendo: quando eu encontrar o meu pai, eu vou dizer a ele: pai, eu pequei contra o Senhor, me perdoe, meu pai, me receba somente como um empregado teu. E ele veio ensaiando aquele plano no caminho e andando, mas o pai dele se atirou na frente. Era um ancião, um senhor ancião. Era difícil nessa época um jovem ancião tomar uma atitude dessa, mas aquele pai, ele começou a correr em direção do seu filho, procurou o seu filho, abraçou o seu filho e interrompeu o discurso do seu filho. O filho disse: pai, eu pequei contra o Senhor, me recebe. Quando ele estava dizendo me recebe ao menos como um empregado teu, o pai interrompe ele e chama um dos servos e diz: olha, arruma vestes novas para ele, bota vestes novas, coloca um anel no dedo dele e coloca sapatos novos nele. Meus amigos, vestes novas, essas vestes novas, elas eram roupas luxuosas que eram usadas para festas e momentos especiais. Então o pai pede que coloque aquela veste naquele jovem. Mas não era só isso, o pai também pede que se colocasse um anel. Anel, nos tempos bíblicos, era símbolo de autoridade. Mas ele não ficou por aí, ele estava restituindo a autoridade do seu filho. Mas ele não ficou por aí, ele disse: calce ele com novos sapatos. Esses novos sapatos era para diferenciar ele dos escravos. Quem andava descalço naquela época eram os escravos, eram os servos. O pai, em outras palavras, estava dizendo a ele: o seu plano de me pedir para ser um escravo, descarte ele. Eu estou lhe aceitando como um filho de novo. Eu estou restituindo aquilo que você perdeu. Eu estou restituindo o direito que você tinha. Você agora vai passar a ter a mesma coisa que você tinha antes. O mesmo status de vida que você tinha, você vai começar a ter agora. E meus amigos,
aquele jovem foi restituído totalmente a sua vida, a vida que ele tinha com seu pai. Ele passa a ser filho novamente, ele passa a gozar dos privilégios que ele tinha com o seu pai. Baseado nessa parábola, nessa história de Jesus, eu quero deixar apenas uma aplicação para a sua meditação, meu amigo, para a nossa meditação. Essa aplicação eu faço no sentido de que a ilusão de uma terra distante, aquele jovem tinha uma ilusão de terra distante. Talvez você sinta que se distanciou de Deus, que se distanciou do seu pai. Aquele pai é uma ilustração de Deus, aquele jovem é uma ilustração de você, é uma ilustração minha. Talvez você sinta que se distanciou de Deus, que foi em busca de uma ilusão de felicidade. Talvez você foi buscar uma felicidade diferente em outras coisas. Foi buscar novos conhecimentos, novos prazeres, uma nova vida, uma vida diferente. Mas eu quero lhe dizer, 1 João capítulo 2 e versículo 17 diz que o mundo passa e os seus prazeres, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Aquele jovem foi em busca de felicidade, mas ele não encontrou a felicidade, era uma ilusão. Ele encontrou fome. A fome naquela terra é uma representação da fome que há no mundo, a fome da palavra de Deus, é o vazio existencial. Talvez você se distanciou de Deus, talvez você está na igreja, mas ainda assim está distante, sente que se distanciou de Deus. Essa fome que você está sentindo, ela não vai passar. As outras coisas que você estiver buscando nessa vida, ela não vai saciar essa fome, porque está escrito no Evangelho de João, no capítulo 6 e o versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Essa fome que você está passando, somente Jesus Cristo pode saciar essa fome. Então, meu amigo, então, meu irmão, eu lhe convido nesse momento, eu faço um convite a você, a reconhecer, a um reconhecimento que restaura, a reconhecer como aquele jovem reconheceu que precisava de restauração. Nesse momento eu convido a você a reconhecer que talvez você esteja dentro de alguma dessas fases, mas eu convido você a uma restauração. Então, você está na sua casa, você me ouviu nessa noite, espero que essa palavra tenha tocado ao seu coração e você entenda que precisa de uma restauração. Eu quero orar por você, você que acha que está precisando de restauração, você que está afastado, você que se afastou de Deus, você que está na igreja, mas sente que está precisando de restauração. Ore comigo nesse momento. Assim oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia. Restaura, Senhor, a vida desse teu filho, dessa tua filha que está me ouvindo, desse jovem, desse adolescente, desse adulto, Senhor, desse ancião que está me ouvindo. Em nome do teu filho Jesus, Senhor, como aquele pai que correu em busca daquele filho, eu te peço, Senhor, recebe esse que está convicto de que precisa se restaurar contigo. Restaura a sua vida e faz com que ele seja novamente teu filho, tenha aquele prazer de vida como filho. Restaura a sua vida em nome de Jesus. Amém. Que bom refletirmos um pouquinho sobre essa palavra. Para você aí que é jovem, que ouviu essa mensagem, que a gente aprenda, né? Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Eu estava sentado ouvindo a mensagem e estava refletindo o quanto aquele filho sofreu quando estava longe dos braços do pai, né? E quando ele retornou, houve festa, houve alegria, pois ele reconheceu que na casa do seu pai era muito, muito melhor do que o que ele foi viver, né, lá fora. Então, essa mensagem pode nos trazer a certeza no nosso coração de que estar nos braços do Senhor é bem melhor. Por isso, vamos cantar essa canção
que fala de festa, de alegria. Foi isso que aconteceu quando aquele filho retornou à casa do seu pai. Vamos cantar com alegria. Mais uma vez, afasta o sofá aí e canta e louva com dança, com palmas e com alegria. Sou
nosso Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. E ainda assim vamos continuar louvando com alegria, né? Porque quando nós temos o Deus que temos, tudo é diferente. Tudo é diferente. A nossa vida não é mais a mesma, tudo muda. E mesmo que passamos por momentos difíceis e dificuldades, o Senhor nos traz alegria. Eu já falei isso essa noite e vou repetir com muita força, porque é só o Senhor para nos trazer a alegria verdadeira. Então cante com a gente que com Cristo tudo é diferente. Com palmas, louve ao Senhor. Basta-me, Senhor, não me deixes, eu quero estar em teus braços de amor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Entregue seu coração ao Senhor, Coração te entreguei, pois Ele deu essa vida por por mim. nós. A graça é tudo que eu É o que nós precisamos. Jesus, é tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixes, eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. É para sempre, Senhor. Queremos o Senhor em nossa vida. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois essa vida por mim. A graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixes, eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Tempo ou fora de tempo. Tempo e fora de tempo, eu te louvarei. As palmas. Louvado seja o teu nome, Deus. Deus digno de honra, de glória e de adoração. Cante aí na sua casa com a gente. Abraça-me, Senhor, não me deixes, eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Para sempre. Ai, Senhor, como é bom estar em tua presença e engrandecer o teu nome.
Vamos continuar louvando, porque esta noite é noite de louvor e adoração, de gratidão por Deus nos manter firmes nele. Então, continue aí cantando com a gente, hein? Vamos lá, vamos cantar agora Vou Te Alegrar, né? Vamos alegrar, né? Alegrar o Senhor. Eu tenho certeza que quando a gente louva o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com tudo que há em nós, Ele com certeza vai se alegrar. Bata a palma aí com a gente. Eu me rendo aqui perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou aqui perante o teu trono, minha adoração. E com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu amor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Tô vivendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Pois perante o teu trono a minha adoração. E levar com ela toda a nossa gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Nossa alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro só pra te alegrar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Que coisa boa cantarmos e adorar esse Deus. Concordam comigo? Então vocês que estão aí em casa vão continuar louvando a esse Deus junto com a gente, ok? Diante de ti, Senhor, estamos aqui para engrandecer o teu nome. Essa também pode ser com palmas, hein? Vem, Senhor, enche esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar.
você pode fazer isso. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Mesmo sem as lives, você pode adorar o Senhor em sua casa. Presença dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Se dá vontade, nós podemos fazer. Vamos dançar e vamos continuar louvando. Vem, Senhor, encher esse lugar. Senhor. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Nós queremos te ouvir, Senhor. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Nós contamos os segundos, Eu conto os segundos só pra te porque encontrar. estar na tua presença é muito bom. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. É isso aí que dá vontade de pular, de dançar, de sorrir, de gritar, de bem dizer também a esse Deus maravilhoso. Meus irmãos, chegamos a mais um final de nossos Conectados, agradecendo pela presença de vocês aí que acompanharam a gente nesse culto de hoje, que esse culto tenha abençoado você e a sua família, e esperemos você no próximo. Amanhã temos Santa Ceia, no horário das 17h30, e convidamos você a participar conosco. Separe os elementos aí na sua casa da ceia, o pão, um suco de uva, e a gente vai celebrar a ceia. Tá bom, pessoal? Vamos fazer uma oração final, terminando o nosso culto de hoje. Sim, oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de culto que o Senhor nos concedeu, pelos louvores que participamos nessa noite, pelas orações, pela Tua palavra. Te agradecemos por estar aqui, Senhor. Te agradecemos pelas pessoas que acompanharam em casa, aqueles que ouviram, aqueles que louvaram, aqueles que se alegraram conosco. Que a Tua bênção acompanhe cada um dos que estão aqui e daqueles que estão lá. Nos abençoa e nos dá uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. E vamos continuar com essa mesma canção, cantando ao Senhor que, quando estamos na presença dEle, dá vontade de cantar, pular, dançar e sorrir. Vamos lá, pessoal! Que Ele continue em sua casa todos os dias, de domingo a domingo. O Senhor seja louvado em sua casa. Vem, Senhor,
Só dá vontade de quê? Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr